Graça e paz. A palavra de Deus não nos incentiva a fazermos um balanço anual da nossa vida, nem contarmos ou celebrarmos os anos, mas ela nos ensina a contarmos os nossos dias e aponta que essa ação de contar os nossos dias traz como consequência a sabedoria de Deus em nós e através de nós. Quantos dos nossos dias foram perdidos e quantos dos nossos dias foram contados para Deus? Nós estamos ganhando os nossos dias ou estamos perdendo? Como avaliar os nossos dias? Como contar os nossos dias? O Salmo 90, versículo 12, nos dá o melhor critério. Ensina-nos a contar os nossos dias, de sorte que alcancemos um coração sábio. Vamos ouvir aí também. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Moisés pede orientação ao Senhor no contar dos seus dias e também na avaliação da sua vida. O que dá qualidade e significado aos nossos dias é o ensino do Senhor. E nesse sentido, o ensino do Senhor tem como objetivo construir em nós um coração sábio, um coração segundo o coração de Deus. O Senhor Deus nos ensina a contar os nossos dias. O ensino do Senhor não tem nada a ver com calendários, estatísticas e realizações, mas tem tudo a ver com o Senhor e com o seu ensino. Ninguém pode deixar de lado esse princípio. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Nós não podemos contar os nossos dias da nossa maneira. Temos que contar os nossos dias da maneira do Senhor, da maneira que Ele ensina. Contar os nossos dias da maneira como Deus nos ensina em Sua palavra é muito mais do que fazer contas. A maneira de Deus contar os nossos dias é em Cristo e através de Cristo. O critério divino da contagem é este. O critério divino da contagem é este: estou crucificado com Cristo
e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o critério. Deus tem um critério, e o critério de Deus é este: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando o Senhor morreu na cruz, eu estava nele e com ele eu também morri. Na cruz terminou a minha vida pecadora, o meu viver egoísta e o meu caminhar no pecado, pelo pecado. A palavra de Deus afirma que eu estou crucificado com Cristo. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele está em mim. Em mim Ele é a minha vida, em mim Ele vive a vida dele, a vida justa e vida santa. Então, irmãos, Cristo em mim é a vida contabilizada para Deus. O único viver que conta para Deus é o viver de Cristo em mim. Para mim, o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo. É Cristo que vive em mim. Quando eu sou a fonte da minha vida, esse viver é inútil para Deus. O que conta para Deus é o que Cristo vive em nós. Todos os dias vividos por nós, vividos por nós mesmos, estão perdidos para Deus. Deus não conta, não considera. Mas Deus nos crucificou em Cristo para nos levar à seguinte condição: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós vivemos neste mundo pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus, que está revelado no nosso interior. Gálatas, capítulo 2, o versículo 20, a parte final do versículo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse viver que nós temos no corpo, na carne, carne aí significa corpo. Esse viver que eu tenho no meu corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, porque a fé é do Filho de Deus, Ele é o autor da fé,
e no Filho de Deus, porque a fé tem um foco, o movimento da fé é para Cristo somente. Então, esse viver que eu tenho no corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus que está em mim, que está vivendo no meu interior. Os dias do povo de Deus são contados através da vida de Cristo em nós, do testemunho do Senhor e do testemunho da sua palavra. Guarde bem isto, irmãos. Os dias do povo de Deus são contados através da vida de Cristo nele, pelo testemunho do Senhor e da sua palavra. Quem assim conta os seus dias alcança coração sábio diante de Deus. Pelo Evangelho, somos chamados a morrer com Cristo na cruz, para que Ele seja a nossa vida pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Desse modo, Cristo vive em nós, Cristo vive em mim. Ninguém, portanto, pode deixar de orar como Moisés. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Moisés tinha uma experiência profunda com Deus. Moisés foi escolhido por Deus para ser o líder do povo. Deus trabalhou Moisés, mas Moisés chega aqui dizendo: Senhor, eu não sei viver por mim mesmo. Eu não sei viver. Eu preciso que o Senhor me ensine. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Você deve fazer essa oração também e fazer todos os dias. Você conta os seus dias da sua maneira ou da maneira do Senhor? Como que os seus dias estão sendo contados? Pense nisto. Lucas capítulo 9, versículo 23, ali o Senhor Jesus Cristo enfatiza a experiência não anual das pessoas, mas a experiência diária, experiência de cada dia. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que exatamente significa tomar a sua cruz? Na época em que Jesus disse isso, uma cruz era um instrumento de morte e também um lugar de morte. Na época em que Jesus disse isso, uma cruz era um instrumento de morte e também um lugar de execução, um lugar de morte.
tomar a cruz é morte. A morte de Cristo e a nossa morte em Cristo. Tomar a minha cruz é admitir pela fé a minha crucificação com Cristo. Jesus nos levou à cruz e nos fez morrer nele e com ele para o pecado. Tomar a cruz é aceitar, render-se à morte com Cristo na cruz. Você já se rendeu à morte com Cristo na cruz? Já se entregou à morte com Cristo na cruz? Porque não é aceitar a morte, não é aceitar. A gente aceita um negócio que a gente quer aceitar. Se eu não quero, eu rejeito. A morte não tem como você aceitar. A morte chega e você se rende à morte. Você se entrega a ela e morre. Então, você já se entregou à morte em Cristo? De fato. É exatamente o que significa tomar a cruz. Quando uma pessoa crê que está morta com Cristo na cruz, essa morte em Cristo se torna a sua experiência diária, e Cristo será revelado no seu interior diariamente como a sua vida. Já estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só é preciso crer. A nossa morte e ressurreição em Cristo, e quando cremos, essa morte e ressurreição em Cristo se torna execuível em nós. Ela começa a operar em nós, tanto a morte como também a ressurreição, a vida de Cristo. Mas o ponto que estou enfatizando é esta expressão de Jesus: cada dia. Cada dia. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus dizia a todos: tome a sua cruz dia a dia, cada dia. Tomar a cruz não é carregar a cruz nos ombros, nas costas. Jesus está falando de uma operação interior da morte de Cristo em nós. Quando o Senhor tomou a minha cruz, Ele a tomou para morrer nela, e morrer por mim e morrer comigo. Cristo me levou a morrer com Ele em consequência do pecado e para o pecado. Você precisa saber com toda segurança por que você morreu e para que você morreu com Cristo. Nós morremos em consequência do pecado, porque o pecado exige, pela lei de Deus, a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós morremos não só em consequência, mas morremos para o pecado, morremos para
sermos separados do pecado. Deus nos separou do pecado pela nossa morte em Cristo na cruz, que também foi uma morte para o pecado. E essa nossa morte com Cristo na cruz não é um assunto esporádico, mas é uma coisa diária. Tomar a cruz cada dia, todo dia. Eu não sei se você gosta que eu fale tanto da cruz e todas as vezes que prego, mas eu estou seguindo o que Jesus falou e que é a minha experiência. O assunto da cruz, irmãos, não é para de vez em quando, é todo dia, meu irmão. Todo dia eu preciso tomar a cruz. E isso não significa que eu tenho que morrer todo dia. Basta morrer uma vez em Cristo. Se você morreu, você está morto. Mas é preciso que a gente tome essa revelação da nossa morte com Cristo na cruz todo dia, diariamente. Você está entendendo? Você não precisa morrer todo dia. Você já morreu. É assim que acontece com os mortos. Morreu em terra. E com o tempo vem o esquecimento até. Morreu em terra, meu irmão. Mas aqui eu preciso tomar a cruz diariamente. Essa morte com Cristo se atualiza em nós, se atualiza na nossa experiência todo dia, toda hora, todo momento. Nós estamos sendo atualizados com a nossa morte com Cristo na cruz diariamente. Deus atualiza você, ou você é um desatualizado da morte de Cristo? Porque tem crente que parece que é. Essa revelação da nossa morte com Cristo é uma verdade ativa, dinâmica, operante em nós, todo dia, todo momento. Eu preciso da revelação diária, contínua, acerca da minha morte e do viver de Cristo em mim. Eu preciso. Cada dia do nosso viver carrega a marca da cruz de Cristo e a manifestação da vida de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando o morrer de Jesus, a morte de Jesus,
para que a sua vida se manifeste. Eu preciso estar voltado para a cruz do Calvário, para Cristo crucificado o tempo todo, confessando a minha morte com Cristo, agradecendo a Deus pela minha morte com Cristo. Se você não gosta da sua morte com Cristo, se você não gosta de confessar a sua morte com Cristo, se você não tem disposição e alegria para anunciar a sua morte com Cristo na cruz, então você não tem nada com a cruz de Cristo, você não tem nada com o Cristo crucificado. Você já entendeu, né? Aqui não enganamos ninguém, desenganamos. Se não tem, já vou desenganar você. Não precisa nem ter dúvida. A experiência diária de cada dia que Deus preparou para cada um de nós é esta: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas não fica mecânico, não fica assim um negócio maçante? Para mim não. Para mim não. Para mim é atualização todo dia mesmo. É atualização. A morte de Cristo se atualiza em mim todo dia, a vida dele também. Lucas capítulo 1, versículo Lucas capítulo 1, versículo 75. Em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Agora você vai prestar bem atenção e vai ouvir muito bem também. Em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Prestou atenção? Todos os dias da nossa vida. É possível viver em santidade e justiça perante Deus durante o tempo todo, todos os dias da nossa vida? É possível? O que você acha? É possível viver em santidade e justiça todos os dias da nossa vida nesta terra? Sim, é possível, irmãos. Se não fosse possível, Deus não teria prometido. Essa santidade e essa justiça de todos os dias tem tudo a ver com Cristo em nós. Cristo em nós, vivendo a sua vida justa e santa todos os dias da nossa vida. É singelo assim, mas é a realidade de Deus em nós. Mas não tem mas não. Não dificulte, meu irmão, não dificulte as coisas, apenas creia. E aquilo que Deus disse em sua palavra vai se tornar execuível na sua vida.
Mateus capítulo 6, verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você comeu pão hoje? Eu já fui comprar pão hoje cedo. Eu gosto de pão. E pão é uma comida universal. Tem em todo lugar. Mas o pão nosso de cada dia aqui não é o pão que eu fui comprar hoje cedo. É Cristo. Cristo. Ele é o pão. Pão da vida. O pão nosso de cada dia. De cada dia, meu irmão. De cada dia. Nos dá hoje. Hoje. É graça. Nos dá. É graça. Graça. O que nós temos que comer para manter a saúde espiritual equilibrada? Qual é o cardápio de todo dia? Qual é o cardápio de todo dia? É pão. E esse pão é Cristo. A pregação é Cristo, irmãos. Tem igrejas que são como essas festas, esses jantares caros. Tem todo tipo de comida e você vai lá, escolhe, sai falando bem. Mas se tiver pouca comida, come também, mas sai falando que não tinha variedade. É o que acontece nas igrejas. Aqui não tem variedade não. Aqui tem um tipo só de comida. Se você não gosta, vá procurar uma outra que vai servir o que você gosta. Porque aqui nós vamos servir Cristo. E Cristo é o que o Espírito de Deus serve às pessoas. O cardápio é Cristo. O pão nosso de cada dia é Cristo. O pão nosso de cada dia que é Cristo nos dá hoje. Você já se alimentou de Cristo hoje? O garçom é o Espírito. E o Espírito Santo revela Cristo e serve Cristo. Eu não quero me alimentar de letras. Cuidado, tá? Com as letras. Aqui é a palavra de Deus, mas você precisa ler para encontrar Cristo, porque a palavra vai dar o testemunho de Cristo, aponta para Cristo, leva você para Cristo. Não é se alimentar de letra, é se alimentar da revelação de Cristo, da pessoa de Cristo. Eu quero me alimentar de Cristo. Estou com fome dele. Tem um cântico antigo, um hino antigo que eu gosto muito dele. Enquanto, ó Salvador,
teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além, a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu. Vem, pois, assim satisfazer, Senhor, a mim. A mim. Só o Senhor pode me satisfazer. Eu quero me alimentar de Cristo, e dele eu tenho fome. Eu conheço muitos textos de cor, mas isto não me satisfaz. Só Cristo me satisfaz. Vamos nos alimentar de Cristo, vamos comer da sua vida, vamos ingerir da sua natureza divina, vamos nos encher de Cristo, vamos encher o nosso ser de Cristo e de tudo que Ele é. Sentado à mesa do Senhor, só uma coisa me importa: a revelação de Cristo em mim. E essa revelação de Cristo em mim é contínua e crescente. É todo dia, irmão, todo dia. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Aprove a Deus. Aprove. O que é aprove? Aprove é assim: é do prazer de Deus. É do prazer de Deus o quê? Revelar Cristo em mim. Deus tem prazer em revelar o Filho, que é Jesus Cristo, em mim. E quando Jesus Cristo foi revelado a Paulo, o que foi que ele fez, Emerson? Logo em seguida, o que foi que ele fez? Vamos ler de novo, para você descobrir o que foi que Paulo fez quando ele ganhou a revelação de Cristo no seu interior. Versículo 15 e 16, né? De Gálatas 1. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne. Olha só, Deus revelou o Filho em mim para que eu o pregasse. E quando Jesus Cristo foi revelado no interior de Paulo, ele partiu para a pregação. Ele foi anunciar o Senhor que estava no seu interior. Ele foi testemunhar de Cristo em mim. Foi falar do Senhor. Salmo 31, verso 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Você deve tomar
esse texto para você. Nas tuas mãos estão os meus dias. Eu sei que a gente tem momento que ficamos apreensivos, um resultado de exame ou qualquer uma outra coisa que me traz preocupação. Mas, irmão, não importa resultado de exame, não importa sei lá o que está acontecendo, porque o Senhor diz, aqui diz, nas tuas mãos estão todos os meus dias. Todos os meus dias estão nas mãos do Senhor. Se o nosso tempo está nas mãos de Deus, isso significa 3 coisas. Será tempo de ganho e não perdido. Será tempo de ganho e não perdido. Se o meu tempo está nas mãos de Deus, eu posso ter a certeza que será tempo de ganho e não perdido. Por favor, irmãos, não estou falando de dinheiro não, de grana não. Deus é soberano sobre tudo. E no final, o propósito divino alcançará o seu objetivo. Irmãos, se o meu tempo está nas mãos de Deus, isto significa que será tempo de ganho e não perdido. Significa que Deus é soberano sobre tudo. E no final, o propósito divino será alcançado. No final ficará tudo bem. É Deus que está no controle. Tudo o que Deus permite acontecer tem a finalidade de cumprir a sua vontade em nós, através de nós, e a sua vontade no mundo, no universo. Deus está no controle de tudo, até daquilo que aparentemente está fora de controle. Aparentemente está fora de controle. Aparentemente não tem mais jeito. A coisa desabou. Mas Deus está no controle de tudo. Por isso, a palavra de Deus nos recomenda agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Porque Deus está no controle de tudo. Louvado seja o Senhor por tudo. Por tudo. Aí você já ora assim, porque você já economiza um monte de palavras. Senhor, louvado seja o Senhor por tudo. Por tudo. Em tudo o Senhor é exaltado nos seus santos. Isto aqui é coisa tremenda, irmãos. Em tudo, seja lá o que for que acontecer, em tudo o Senhor é exaltado nos seus santos. Que o Senhor seja exaltado em mim. Que o Senhor seja exaltado em mim. E aí?
Como que você conta os seus dias? Como que você está vivendo? Avalie. Pense. Eu espero que Deus esteja contando os seus dias através de Cristo, em Cristo. Porque fora de Cristo, Deus não considera nada. Nada.